Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. A visita do Papa Francisco ao Egito no final do mês de abril de 2017 foi delicada, mas necessária, uma vez que ataques provocados pelo grupo do Estado Islâmico em duas igrejas coptas deixaram 44 mortos e dezenas de feridos. Para falar sobre este assunto, nós recebemos em nossos estúdios Walter Calegari, diretor-geral da ACN, Ajuda à Igreja que Sofre, uma obra que beneficia ao ano mais de 60 milhões de pessoas através dos mais de 6 mil projetos em cerca de 149 países e que vem desenvolvendo um trabalho muito importante no Egito e no mundo. Walter, bem-vindo ao programa Ação Nacional, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, boa tarde. Antes de mais nada, agradecer a você, a toda a equipe da Século XXI por dar essa oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre o que é a igreja aí pelo mundo e o trabalho da CN. Muito obrigado. Sem dúvida. Bom, Walter, só para a gente poder aqui, né, eu gostaria de dedicar esse programa aqui ao nosso grande amigo Padre Evaristo De Biasi, né, que a gente estava falando aqui um pouquinho fora do ar. Ele é muito estimado por nós aqui da Rede Século XXI. Infelizmente, nesse momento ele se encontra enfermo e era um dos apresentadores aqui na casa, um grande homem, uma grande figura, sem dúvida, e que também faz parte da ACN. Né? Nosso assistente eclesiástico, que infelizmente continua hospitalizado, mas para o qual a gente continua pedindo as orações de todos. Sem dúvida. Bom, Walter, vamos lá. O que é a ACN? Vamos explicar para esse povo aí o que é esse projeto, onde ela surgiu, a partir de que contexto, como é que é isso? A ACN, Ajuda a Igreja que Sofre, é uma ponte entre a caridade daqueles que podem ajudar e a igreja onde ela é mais necessitada e perseguida. Né? Deixa eu só explicar aqui, porque ele falou Ajuda a Igreja que Sofre. Vamos explicar, porque a gente chamava de AIS. Isso. Né? Vamos até explicar isso para as pessoas, porque muito mas peraí, ele está falando Ajuda a Igreja que Sofre, então não é AIS? Sim, a AIS se tornou ACN, né? Exatamente. Como a gente tinha a adaptação do nome para todos os escritórios, são 24 escritórios, então a gente tinha uma situação nas Filipinas, na Itália era Aiuto alla Chiesa que Sofre, Aid to the Church in Need em inglês, então decidiu se padronizar com essa sigla do acrônimo em inglês, ACN, Aid to the Church in Need. Então ficou ACN Brasil, ACN Bolívia, ACN Colômbia, ACN México. E padronizou para o mundo inteiro. O mundo inteiro, agora tudo é ACN. 149 países. 24 escritórios e todos os projetos em 149 países. E o que vocês trabalham? Qual é o trabalho de vocês? A obra nasceu de padre Winfried von Staten, logo depois da Segunda Guerra. Ele é um padre holandês que foi aos belgas pedir ajuda para o então inimigo, a Alemanha, né? Para os alemães que estavam passando necessidade. Isso, naturalmente, causou uma situação bastante complicada, desconfortável, mas que deu origem a essa obra que foi crescendo com a ajuda dos papas, a pedido dos papas, ela deixou de ajudar apenas aos países do leste, né? Principalmente pensando naquela época da cortina de ferro, né, aos países então comunistas, que tinham um grande problema com a religião, com a nossa religião católica principalmente, e isso acabou se expandindo para o mundo inteiro. Então aqui no Brasil, por exemplo, antes de existir o escritório, em 1973, a ACN já doou 300 caminhões para o projeto lá na Amazônia. Caminhões suíços que foram reformados e ajudaram os pastores. Né? A gente tem, o padre Benefílio, por exemplo, foi uma das primeiras pessoas a levar o nome de Madre Teresa de Calcutá para o conhecimento na Europa. Né? E interessante que ela nunca aceitou um centavo da gente, ela sempre quis viver da providência divina. Né? Aliás, você fala assim, não aceitar um centavo da gente, como é que a ACN sobrevive? Como é que faz? Olha, doamos aqui caminhões para cá, como é que funciona? De onde vem essa verba? A gente vive das doações dos nossos benfeitores, né? Através dessas doações, o departamento de projetos que fica na nossa sede administrativa na Alemanha recebe os projetos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Né? Lá eles fazem a análise da crítica sobre a necessidade, a preemência, o histórico, se realmente houve uma prestação de contas de projetos anteriores, um conjunto de informações que o Departamento de Projetos releva e envia os recursos, seja para seminário, para construção de igrejas, para veículos, para as mais diversas, mas fundamentalmente com foco no pastoral. Então, 1 em cada 10 seminaristas no mundo é auxiliado pela ACN.
Olha que interessante isso, estados, nem eu tinha conhecimento, 10%, Walter. 10%. Puxa vida, é muita gente. É bastante gente. Bom, a CN está no Egito também, né? Porque a gente começou até falando sobre o Papa ter feito essa visita agora em abril, lá no Egito, e a gente queria focar um pouquinho, entrar um pouquinho nessa área, né? Vocês também estão presentes lá no Egito, o que vem ocorrendo por lá? No Egito e em todo o Oriente Médio, né? Apesar de a África ainda ser o continente que mais recebe atenção e recursos pela carência, né? Nos últimos anos, principalmente depois da Primavera Árabe, o Oriente Médio tem recebido muita ajuda, porque eles estão realmente passando por uma situação muito crítica. No Egito, especificamente, historicamente, a gente sempre ajudou com construção de seminários, com auxílio de subsistência para os padres, porque eles são muito carentes lá, né? Então eles não têm como viverem dos próprios recursos, eles precisam de ajuda exterior, principalmente porque os cristãos vivem na área mais pobre do Egito. E os cristãos católicos, né, os coptas católicos, na região ainda mais pobre. Então, se a gente tem 10% da população, no caso do Egito, aproximadamente 9 milhões que são coptas ortodoxos, são cristãos, mas coptas ortodoxos, cerca de 90 mil são católicos. Bom, e por falar nisso, nós conseguimos uma entrevista até exclusiva, né, com o bispo Dom Quirilos. Primeiramente, gostaria de agradecer a boa vontade, a preocupação e a oração de vocês para nós egípcios. Isso nos dá motivação para viver e lutar cada dia mais. No mundo árabe, todos os líderes políticos são ditadores. E quando são eleitos para presidente, parecem nunca querer abandonar o cargo. Esses presidentes sempre faziam modificações na Constituição do país para prolongar ou achar uma brecha para permanecerem mais tempo no poder. Atualmente, através da internet e das redes sociais, o mundo ficou muito pequeno, parece uma aldeia. Todas as pessoas conseguem se comunicar facilmente. Por essa razão, não existe mais essa população cega. A população jovem hoje procura uma nova constituição, novos países onde a paz, a modernidade, a economia e a justiça prevaleçam. Por isso, todos os jovens do Egito, em 25 de janeiro de 2011, se encontraram nas ruas pedindo justiça e liberdade. E, mediante isso, caiu o presidente Mubarak. Mas, infelizmente, o novo presidente eleito, que era da Irmandade Muçulmana, mudou a constituição do país. E ela ficou muito pior do que era antes. Então, novamente, os jovens foram para as ruas para coletar assinaturas, com o objetivo de derrubar o presidente. Em 30 de julho de 2013, 30 milhões de pessoas foram para as ruas para pedir o impeachment do presidente. E assim, as Forças Armadas afastaram Mursi e colocaram o presidente do primeiro Tribunal da Justiça no poder até que fossem realizadas novas eleições. Durante esse tempo transitório até a nova eleição, o presidente fez uma nova constituição, abolindo todas as leis impostas pela Irmandade Muçulmana, para trazer o país novamente para a democracia, onde toda a população pudesse ser representada. Mas é necessário mais tempo para trazer melhorias ao país, pois ainda existem muitas pessoas dentro do governo com uma mentalidade antiga e fechada. Bom, a gente pode ver aí que o bispo falou muito dos protagonistas dos jovens, né? Que você até citou-se aqui sobre a Primavera Árabe. É isso que vocês percebem, hein, trabalhando neste local, presente lá neste país? A gente pode ver que há um conflito muito sério ali também, né? Não só no Ocidente, o Oriente tem nos jovens um protagonismo muito grande, né? A gente acompanhou agora em Cracóvia, no ano passado, o Encontro Mundial da Juventude, né? E é muito bonito você ver jovens de todos os países lá
participando ativamente, não só do cenário do seu país, mas da igreja como um todo. A ACN apoia, acho que aqui no Brasil muitos conhecem um livro que chama Yucat, né? O Catecismo. Sim. Foram acho que 2 milhões de exemplares já distribuídos aqui. E desde o ano passado, inclusive lançado em Cracóvia, o DOCAT, que é a doutrina social da Igreja Católica, hoje, né, como a juventude toda utiliza celulares, né? Você tem os aplicativos, um aplicativo, mais, exatamente, que o Papa Francisco foi quem lançou em Cracóvia para a gente, né? Porque entendemos que o engajamento do jovem é fundamental para a sobrevida da nossa continuidade do nosso trabalho. E qual é a relação, já aproveitando que você estava falando do Papa, dos papas aí com a ACN? Como é que é essa proximidade de vocês? Desde Vaticano? o início, nós somos uma fundação pontifícia. A nossa sede é no Vaticano. Temos a sede administrativa que fica em Königstein, na Alemanha, mas a nossa sede oficial internacional é no Vaticano. Desde o início, o Padre Winfried sempre se relacionou muito bem com toda a cúria e atendeu diversos pedidos dos papas, seja desde João XXIII, o São João Paulo II, nós ajudamos muito, porque na época ainda estava aquela questão da cortina de ferro lá, entre a divisão entre a Guerra Fria, né? Todo esse pós-guerra foi marcado por isso e desde sempre a gente teve, graças a Deus, um ótimo relacionamento com o Papa. O próprio Papa nos fez um pedido no ano passado para que apoiássemos projetos no ano de misericórdia, né? Projetos concretos de misericórdia. E aqui no Brasil, por exemplo, estamos em conclusão diversos deles. Em Tefé. Tefé fica a 500 quilômetros de Manaus, floresta dentro, né? E ali, para você ter uma ideia, os barcos gastam cerca de 28 horas, né, se fossem ininterruptamente, para sair da sede da prelazia de Tefé e chegar na comunidade mais longe. Nossa. Então, por exemplo, estamos ajudando eles a comprarem barcos, que são aqueles tradicionais de madeira, né, que consomem muito. Então, estamos apoiando a compra barcos mais modernos, de alumínio, que consomem menos, chegam mais rápido. É um caso, um exemplo claro um projeto da obra de misericórdia solicitado pelo Papa. No próximo bloco nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós vamos falar sobre o ataque aos cristãos no Egito. Não perca.